Mas o que choca eles não é simplesmente Jesus falar eu sou, mas é porque Jesus fala eu sou usando o mesmo termo que o próprio Deus falou para Moisés em Êxodo 3,14. Eles sabiam disso, eles conheciam a palavra, eles eram estudiosos da palavra. E lá em Êxodo 3,14, quando Deus levanta Moisés e fala: Moisés, a partir de agora eu vou te levantar como libertador do meu povo. Estão escravos aí há gerações, 400 anos já no Egito como escravos, e agora eu estou te levantando como libertador. E aí Moisés fala: mas o que eu vou falar para aquele povo? Quem foi que me mandou ser o libertador deles? Que nome eu digo? Que nome eu digo que o Senhor, daquele que me mandou? Como é o nome do Senhor? E aí Deus olha para Moisés e fala: eu sou o que sou. E essa é a parte do Antigo Testamento que ele fala: meu nome, Moisés, o nome que você vai dizer é: eu sou o que sou. Como assim eu sou o que sou? Quando a gente mergulha profundamente no hebraico, como eu falei para vocês aqui, é Erie, Asher, Erie. Isso é muito mais do que eu sou o que sou. Na verdade, no hebraico não há esse tempo, eu sou. E isso eu fiquei durante muito tempo. Na verdade, Deus fala: eu serei o que serei. E durante muito tempo eu falava: cara, mas por que se traduz assim? Eu sou o que sou. Poderia colocar: eu serei o que serei. Essa é a tradução correta. E conversando com meu amigo pastor Daniel Lopes, ele falou: Elcio, não tem como a gente prender Deus em tempo verbal, meu irmão. Deus foi e será para sempre. Então por isso que se escreve eu sou o que sou. E esse eu sou o que sou na Bíblia, no Antigo Testamento, é a mais pura e plena expressão de revelação de quem é Deus no Antigo Testamento. É o que dá origem a Yahvé, a Jeová, a Deus. É o nome que os judeus não pronunciam, eles chamam de Hashem, que significa o nome. Então é o tetragrama, são 4 letras que não tem vogais, que significa o nome de Deus. E os judeus não citam esse nome, não falam esse nome. E a gente, quando traduz, quando a gente faz a transliteração de cada letra do hebraico para o português, fica mais ou menos que Yahvé. Mas o judeu chama de Hashem o nome. E essa é a maior representação, a plena expressão e revelação daquilo que é Deus. Eu sou o que sou. E o que significa isso? Deus está falando: eu sou o Deus de toda e qualquer situação na sua vida. Eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou a tua força quando você estiver fraco. Eu sou a cura quando você estiver doente. Eu sou a coragem quando você estiver com medo. Eu sou tudo e serei tudo aquilo que você precisar. Esse é o significado do nome de Deus. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. E no Novo Testamento, João descreve ali, João é o dos evangelhos, é aquele que é mais detalhado em relação à divindade do próprio Jesus Cristo. E ele, quando escreve no grego ali, quando se traduz para o grego, eu sou, é ego emi. Ego eimi é Jesus falando dele, mas da sua personalidade divina. E aí onde entra a trindade. Depois eu explico para vocês numa próxima oportunidade, no outro culto, sobre a trindade. Mas é Jesus falando ali, quando eles traduzem para o grego, falando dele, mas sobre a sua personalidade divina. E o Evangelho de João é onde nós vamos ver relatos e detalhes sobre a divindade de Jesus. Tanto que ele começa dizendo que Jesus é o Verbo. E o Verbo está junto com Deus desde a criação do mundo, desde que tudo foi criado. Ele diz assim, João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é o próprio Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, João já chega chutando a porta no Evangelho, falando, Jesus está desde o começo, desde o princípio. Aí você fala, pastor, mas onde é que está Jesus no princípio? Mais uma vez, quando a gente vai no hebraico,
Na Bíblia toda você vai ver o nome no hebraico usado para Deus, vai ser usado. Então, ora aí pela minha garganta. Vai ser usado Adonai, Senhor, e Elohim, que também é o nome de Deus. Só que Elohim, toda vez que você vê a Bíblia fala que lá no princípio Deus criou todas as coisas, ele cita Elohim, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três estavam desde o começo. O princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Que nessa noite o Senhor abra a tua mente e o teu coração e você entenda, Jesus é o próprio. E tudo foi feito a partir dele e por ele e para ele são todas as coisas. Igreja, o que o Senhor quer nos falar nessa noite é a divina de Jesus. Ele é o nosso Deus. Jesus nos é suficiente. E do Evangelho de João, falando sobre essa parte, a natureza divina de Jesus. Porque Jesus nos é suficiente. Nós simplesmente não precisamos de mais nada a não ser Jesus. E no Evangelho de João nós vamos encontrar 7 vezes, onde Jesus fala, eu sou. Quando Jesus usa o mesmo termo que Deus usou, eu sou, ou seja, eu sou tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você vai precisar, tudo aquilo que você precisou, eu sou. E é sobre isso que nós vamos mergulhar mais profundo nessa noite na palavra de Deus. Abram suas Bíblias em João capítulo 6. Nós vamos viajar pelo livro do Evangelho de João. A epístola do irmão João aí. João 6. Amém? Acharam já? Então a primeira passagem que nós vamos usar aqui como exemplo, onde Jesus diz, eu sou, está em João, diz, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então o primeiro eu sou que Jesus diz é, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá. Para um povo que passou a vida toda aprendendo sobre os seus antepassados, que passaram 40 anos andando no deserto e que sobreviveram porque Deus mandava um pão do céu, que era o maná. E eles mandavam uma porção diária para aquele povo durante 40 anos, eles andando no deserto. E eles sobreviviam porque Deus mandava um pão do céu, que era o chamado maná. Mas era uma porção diária, era uma porção para aquele tempo, era uma porção para aquele dia. Eles não podiam guardar. Se guardasse, eles estavam em pecado, estragava no outro dia. Por quê? Porque Deus ia mandar mais novamente. E aí Jesus fala para esse povo que aprendeu isso desde criança, que está na cultura deles, que Deus sustentou eles mandando maná direto do céu, e que isso caía diariamente. Jesus olha para eles e fala, sabe quem eu sou? Eu sou o pão da vida. E sabe o que acontece quando alguém me recebe na sua vida? Jamais terá fome, jamais terá sede. Então já não será mais aquela porção diária, já não será mais aquela necessidade. Meu Deus, será que vai ter amanhã? Meu Deus, como é que vai ser a necessidade de amanhã? Meu Pai, o que a gente vai comer amanhã? Agora é diferente. Jesus fala, eu sou. Suas necessidades já estão saciadas. Não precisa se preocupar com o pão de amanhã. Eu já sou o pão de amanhã. Não precisa se preocupar com a necessidade de amanhã. Eu já morri na cruz por você. Essa revelação que Jesus faz ali em João 6, se a gente começa a ler os versículos anteriores, fala que ele faz uma pregação muito dura quando ele está pregando isso para cerca de 5.000 pessoas. E sabe o que acontece quando ele começa a pregar isso? As pessoas vão embora. Sabe quantos ficaram? Os 12. E aí Jesus olha e fala, e aí, vocês vão ficar ou vão também embora? E aí Pedro olha, mas para onde é que nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna.
Pedro entendeu, os 12 entenderam. E muita gente não entende hoje que aquilo que nós necessitamos é de Jesus. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. E a ceia, nós estamos hoje num culto de ceia, onde nós estamos partindo o pão e lembrando do sacrifício dele naquela cruz. Aqui Jesus está dizendo que ele é o pão que vai saciar definitivamente todas as tuas necessidades. Não precisa buscar nas drogas mais. Não precisa buscar nos relacionamentos mais. O vazio que você está sentindo exatamente nesse momento é o tamanho de Jesus. Só Ele pode preencher esse vazio. Só Ele pode preencher essa necessidade que você fica rodando de relacionamento em relacionamento. Jesus chocou aquelas pessoas, porque Ele estava dizendo que terá a vida eterna aquele que participar e aceitar fazer parte do seu sacrifício naquela cruz. Ele é o pão da vida. Quem quiser terá vida eterna, não terá mais sede, nem fome. Não é possível ser cristão e não viver a experiência da cruz. Não é possível ser cristão e não envolver sacrifício na sua vida. Não é possível ser cristão e não ter confiança e dependência total em Jesus. Ele é o pão da vida. Aquele que vem a Ele, aquele que segue a Ele, jamais terá sede e fome. Por isso que a Santa Ceia não é um lanche, é um banquete. É onde participamos e lembramos de forma simbólica e espiritual do sacrifício de Jesus naquela cruz. O alimento é a base da nossa existência. Então Jesus é a base da nossa existência. Ao falar que Ele é o pão, ao falar que Ele está falando, eu sou a base da existência de vocês. Eu sou a base da vida de vocês. Como é que vocês querem sobreviver? Como é que vocês querem levar uma vida sem ter a base, sem ter um sustento? Tua avó já te ensinava, saco vazio não para de pé. Ele é essencial para as nossas vidas. Ele é essencial para a nossa existência. Jesus nos alimenta ao orarmos, ao termos comunhão com Ele. Ele vai nos alimentar. Ele nos alimenta no culto, recebendo uma palavra. Ele te alimenta através da palavra dele, a Bíblia. É isso que nos alimenta, é isso que nos mantém de pé, esse relacionamento com Jesus. Jeremias 15:16 diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. Olha o que o profeta Jeremias fala: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Está triste? Está fraco? Está querendo desistir? A vida está difícil? Só quem pode te alimentar, te manter de pé e te fazer suportar é Jesus. É Jesus. Não adianta buscar em outra fonte. Não adianta ficar correndo atrás da internet de coaches ou de fórmulas loucas que vão mudar a tua vida do dia para a noite. Só Jesus resolve definitivamente aquilo que você precisa. Em outra passagem, Jesus fala novamente: eu sou. Abre tua Bíblia em João 8 agora. João capítulo 8. Se você nunca leu a Bíblia, comece pelos evangelhos. Vai conhecer Jesus. João é um livro fantástico. Mas começa lá por Mateus. Vai lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai ter experiências poderosas com Deus. E João 8:12 diz assim: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O segundo eu sou, que Jesus fala como Deus, Ele é o próprio Deus falando ali: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará mais em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não é qualquer luz. Não é que você estava nas trevas e vai andar agora e vai pegar uma lâmpada, vai pegar uma lanterna, a lanterna do celular. É a luz da vida. Luz fala sobre revelação. Imagina, você está num quarto escuro, quando acende a luz, fala: caramba, que bagunça está o meu quarto.
Muitas vezes é a nossa vida, está tudo escuro, mas quando a gente conhece Jesus, que acende a luz, fala, que bagunça está a minha vida. Então essa luz que Jesus fala, eu sou a luz, fala sobre revelação. Quando estamos num lugar escuro e acendemos a luz, nos é revelado aquilo que estava oculto, aquilo que estava nas trevas, aquilo que estava na escuridão. Quando não sabemos o que fazer, em oração buscamos a Deus, Ele nos dá uma luz para sabermos o que fazer. Em Efésios 5,14 diz, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Vejam que Jesus é a própria luz. O tempo todo coloca Jesus como a luz em antítese à escuridão. Pode ver que quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e aquele que está em trevas, aquele que me seguir, cadê? Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo. Quem anda nas trevas não sabe para onde está indo. Jesus fala, você que tem caminhado nas trevas, quando eu entrar na sua vida, eu vou iluminar e você vai ver que você estava quebrando a cabeça, você estava resistindo para que eu entrasse na sua vida, e agora está vendo como estava tudo bagunçado. A luz fala de revelação, e quando você conhece a Jesus, você fala, cara, mas como é que eu levava uma vida dessa? Como é que eu fazia isso achando que eu estava fazendo certo? O casal casou aqui hoje, Felipe e Andréia estavam juntos há 23 anos, mas quando a luz chegou, quando a luz entrou, eles falaram, cara, tá tudo errado. A gente, para o mundo, para as trevas, para a escuridão, estava tudo certo. Para o mundo, para a escuridão, para as trevas, estava tudo massa. Estava nada. Mas como é que eu sei? Quando a luz entra. Então, você só tem como saber o que está certo e o que está errado quando a luz entrar na tua vida. Quando Jesus verdadeiramente entrar na tua vida. Pergunte a alguém que nunca entregou sua vida a Jesus. Pergunta assim, quando você morrer, você vai para onde? A pessoa provavelmente vai falar, Deus que sabe. Essa é a resposta de quem está nas trevas, não sabe para onde está indo. Não sabe o que vai acontecer. Quem está na luz sabe para onde está indo. Quem está na luz sabe o que está acontecendo. Por isso, o pecado é como errar o alvo. Se você está nas trevas, se você está no escuro, como é que você vai enxergar o alvo para acertar? Ou seja, vai pecar. Você não está enxergando nada. Você está nas trevas. Só Jesus pode iluminar. 2 Coríntios 4,4, isso fica claro. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O papel do mundo que a gente vive é esse: cegar as nossas vidas para que nós vivamos nas trevas achando que estamos na luz. Porque vivendo em trevas, na escuridão, nós não podemos enxergar Jesus. Mas quando a luz chega, onde Jesus entra, Ele transforma. Por isso tanta resistência. Por isso que Ele falou, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue vai sair das trevas. Chegou a noite de você sair das trevas, amém? Chega de continuar caminhando na escuridão. Chega de continuar caminhando em pecado. Chega de continuar carregando tanto peso, tanta dor, tanta acusação. Como é que eu faço, pastor? Vá para a luz. Vá para a luz. A gente olha, como é que as pessoas vivem no escuro? É só lembrar quando a gente está num quarto escuro. Principalmente quando está no seu quarto, que você sabe onde estão todos os móveis. Vai passando, o olho vai acostumando. E aí parece que a gente já começa a enxergar as coisas. E a gente sabe onde estão os móveis. A gente se acostuma com o pecado. Aí se acostuma com o pecado, se acostuma a viver na escuridão e acha que isso é normal. Mas quando a luz chega, que clareia aquele quarto, o cara olha, caramba, tá tudo bagunçado, a roupa tá fora da gaveta, tá tudo sujo aqui, tem resto de comida, Deixa a luz entrar na tua vida nessa noite. Jesus disse, eu sou a luz, não andem mais em trevas. O terceiro eu sou que Jesus fala, está em João 10, abre tua Bíblia em João 10. João capítulo 10. Vocês estão entendendo, amém? João 10, versículo 9 diz, eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então a terceira vez que Jesus fala, ele fala: eu sou a porta. A porta das ovelhas, é por onde passavam as ovelhas, tanto na saída quanto na entrada. Ali era onde as ovelhas eram contabilizadas. Porta fala de acesso. Então Jesus está falando que ele é o acesso. Esse é o acesso no sentido de conectar. É uma porta de entrada de um computador, por exemplo, onde você conecta um cabo e ali você tem acesso aos dados do computador. Você coloca dados para dentro do computador, você retira dados do computador para fora. Então, quando Jesus fala que ele é a porta, ele está falando sobre acesso. Acesso no sentido de nos conectar de um lugar ao outro. Jesus é quem nos conecta à eternidade. Jesus é quem nos conecta ao reino de Deus. Jesus é quem nos conecta às promessas do Senhor. Ele é a porta. Imagina, vários influencers que tem aí. A gente tem pessoas na igreja que trabalham no mercado financeiro, mas a gente vê os caras querendo vender. Ele fala: cara, eu quero viver isso. Eu queria esse dinheiro que está nessa conta. Mas você só tem acesso se você tiver a senha. Assim é com o reino de Deus. A gente vê na palavra que várias e várias são as promessas que nós temos para viver nessa terra, mas principalmente na eternidade. Mas é como se a gente estivesse vendo apenas um print, como a gente vê desses investidores. E a gente só vai poder viver tudo isso, acessar tudo isso que a palavra nos garante, pela porta. Se nós nos conectarmos a tudo isso que nos é prometido. E como é que nos conecta? Jesus. Ah, mas eu não estou vivendo ainda aquilo que a Bíblia promete, aquilo que eu vejo culto após culto. Talvez esteja faltando aquilo que te conecta ao outro lado, aquilo que te conecta à promessa. Mateus 25:10 diz: e saindo eles para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Aqui fala da parábola das 10 virgens, que deixaram faltar óleo e acabaram perdendo o acesso à eternidade quando o noivo volta a Jesus. Eram 10, 5 foram, 5 ficaram. E de repente a porta fechou-se. De repente perderam a conexão. Talvez essa seja a tua realidade hoje. Talvez você esteja aí reclamando da vida porque você está desconectado com a porta. Está desconectado com aquele que te dá o acesso às promessas, aquele que te conecta a Deus. Não é Maria, não é Maomé, não é Kardec, não é Buda, não é ninguém. Só Jesus nos dá acesso a Deus. Quando as ovelhas pastam, às vezes elas cortam o focinho em alguma pedra, elas ficam machucadas, arranham em espinho. Mas no final do dia, o pastor está lá na porta para ver, para restaurar, para curar, para restabelecer a saúde das suas ovelhas. As 10 virgens estavam lá, 5 vacilaram e a porta fechou-se. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te despertar. Para te despertar. Não deixa faltar o óleo, fechar. Vai chegar um momento que a porta vai fechar. E o que Jesus está falando nessa noite: eu sou a porta. Eu quero conectar todos vocês àquilo que Deus prometeu. O que Ele tinha para fazer, meus irmãos, Ele já fez lá naquela cruz. Ele morreu por mim e por você. Pô, conectou. Está liberado o acesso. Está liberado o acesso. Quando Jesus morre e ressuscita naquela cruz, o véu que separava o santo dos santos, onde ninguém tinha acesso à presença de Deus, é rasgado de cima a baixo. E todos nós temos acesso em não passar pela porta. Nessa noite o Senhor te chamou. Foi Ele quem te trouxe aqui. Vamos passar pela porta. Eu sou a porta. Outra vez que Jesus fala eu sou em João, está lá em João 10, versículo 11. Ele diz assim: estou. E aí
Ele continua: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 14: eu sou o bom pastor, me conhece. Então outra vez que Jesus fala eu sou, ele diz eu sou o bom pastor. Ele já falou aqui que ele é o pão da vida. Ele já falou aqui que ele é a luz do mundo. Ele já falou aqui que ele é a porta. E agora ele fala eu sou o bom pastor. Pastor fala sobre guia pelos seus. Foi o que Jesus fez naquela cruz por nós. E ao ressuscitar, ao subir aos céus, ele ainda fala: vocês não vão ficar só, vou deixar o Espírito Santo para ajudar vocês. Então pastor fala sobre guiar. Os pastores no Oriente Médio, principalmente nos tempos de Jesus, eles não andavam atrás como se faz aqui no mundo ocidental. Eles andavam à frente das ovelhas, guiando, porque as ovelhas conheciam sua voz. Então eles não iam atrás batendo e falando bora, bora, como aqui se faz no Nordeste, por exemplo, se faz no Brasil com gado, com os animais, batendo, vamos, vai à força. Não, ele ia à frente guiando, abrindo o caminho, conectando ao futuro, conectando as promessas, conectando aquilo mesmo que ele estava garantindo. Então o bom pastor, Jesus Cristo, é aquele que nos guia. Às vezes esses pastores tinham auxiliares que iam ao lado dos animais, das ovelhas, que iam atrás das ovelhas, ajudando para que essas ovelhas não se desviassem. Jesus é o pastor, igreja. Jesus é o nosso pastor. A igreja é o rebanho. Esses auxiliares é o pastor da igreja, é o presbítero, é o diácono, é o líder de célula. Jesus é quem nos dá a direção. Se você está se sentindo perdido, é porque você não está buscando a direção no lugar certo. Provavelmente você está buscando direção nos influencers de internet, aí, de Instagram. Pessoas que não vivem aquilo que pregam. Talvez o que esteja faltando para a tua vida nessa noite é simplesmente buscar em Jesus a direção da tua vida. Em Salmo 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha quem é o bom pastor, Jesus. Aí você está seguindo em direção ao sofrimento, à dor. Nada muda na tua vida. E o bom pastor, Jesus, a palavra de Deus diz lá em Salmos, Davi nos conta que ele nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Que ele nos protege com o cajado. Que ele nos guarda. Que ele nos livra do mal. Talvez o que esteja faltando para você é a direção correta. Talvez o que esteja faltando de você é buscar em Deus a direção, não no cara que está do teu lado. Aí o povo hoje, qualquer dúvida, o que eu faço, o que eu visto, para onde eu vou, eu caso ou compro uma bicicleta, e abre uma caixinha no Instagram de perguntas, para saber o que vai fazer da vida. Olha onde essas pessoas estão buscando direção. E Jesus falando: eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que te guia. Ele quer te dar uma direção nessa noite. Tem pessoas que chegaram aqui nessa noite falando: Deus, o que eu faço amanhã? Preciso tomar uma decisão. O que Deus está te falando é: me pergunta que eu te respondo. Fala comigo que eu te revelo. Busca aí no teu lugar. Ele vai te responder. Ele vai falar o teu coração. Amém? Outra vez que ele diz eu sou, está lá em João 11. Abre tua Bíblia rapidinho em João 11. João 11, 25. Diz assim: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Então,
Jesus diz agora aqui em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição representa entrar numa nova dimensão. Ressurreição significa entrar numa nova estação, passar para uma nova fase, renunciar a algo do passado e viver algo novo em Deus. Esse é o significado de ressurreição. E o reino de Deus funciona assim: renunciamos e abrimos mãos de uma vida de pecado para entrarmos numa nova dimensão de vida com Jesus no reino. E ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Então, para entrar no reino é preciso transformação. É preciso largar o que ficou para trás. Essa nova dimensão exige de você sacrificar a vida passada. Deixa para trás. Acabou. Talvez você não esteja vivendo justamente o que Deus tem para a sua vida, porque você continua agarrado ao passado. É preciso largar o que ficou para trás. É impossível você querer viver uma nova vida no reino com Jesus, levando a vida que você levava antigamente. É impossível. E dessa vida antiga, há 3 pontos principais que você precisa ter muito cuidado, que te impedem de mudar a tua história, que te impedem de viver um novo em Jesus. E a gente fala isso toda quarta-feira aqui no NV. A gente tem um ministério chamado Nova Vida, para dependentes químicos, para dependentes de todas, emocionais, de tudo que você imaginar. Hoje a gente tem enfrentado muito problema com jogos, vidas sendo destruídas, problemas sexuais, pornografia. Toda quarta a gente está aqui de graça com pessoas preparadas para te ajudar. E toda terça você vai ouvir aqui esses mesmos 3 pontos, que as pessoas não conseguem mudar, que as pessoas não conseguem largar para trás para viver um novo em Cristo, que são largar pessoas, largar lugares e largar hábitos. Não adianta. Se você quer viver com Jesus, ele fala, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Você precisa largar o passado para viver uma nova vida. Para isso, você vai ter que largar em determinados casos pessoas, você vai ter que largar em determinados casos lugares, e você vai ter que largar hábitos que não servem mais agora. No reino, Jesus tem novas pessoas, Jesus tem novos lugares e Jesus tem novos hábitos. E a gente usa como base no Ministério Nova Vida, o NV, o Salmo 1, versículo 1, que diz assim: bem-aventurado, feliz, muito feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Tudo que ele faz será bem sucedido. Olha que irado. Quem queria viver uma vida dessa? Tudo que o cara faz é bem sucedido. Até ter a escola eu quebrei uma lavanderia, quebrei uma loja de materiais de limpeza, até dar certo na escola. Quem queria fazer algo que desse tudo certo? Eu queria. Quer? Larga os velhos lugares, larga os velhos hábitos e larga as velhas pessoas. Jesus é a ressurreição. Ele tem uma nova fase, ele tem uma nova estação, ele tem um novo tempo para a tua vida. Agora você quer continuar indo nos mesmos lugares que você ia antes? Como é que você vai ser liberto? Quer sentar nas mesmas mesas que você sentava antes? Como é que você quer viver uma nova vida? Quer ter os mesmos? Como é que você quer ter uma nova vida em Jesus? É impossível. Quer continuar no bar, mas eu não estou bebendo, pastor. Bobinho. Quer continuar vendo os mesmos filmes, aquelas mulheres de biquíni lá. E aí o casamento afundando, pornografia. Indo no Instagram das amigas. Não vai adiantar. Os mesmos amigos que falam um bocado de porcaria, de palavrão, que vivem traindo as esposas, e você lá no meio. Como é que você quer viver o novo em Cristo? Morra para o mundo, morra para as suas vontades carnais e viva um novo tempo em Cristo Jesus. Dói, doa. Tem um bocado de coisa que dói, mas o que mais dói é viver distante de Jesus, é não viver as promessas do Pai.
Ah, mas o que vão falar de mim, porque eu não ando mais com aquela galera. Que se exploda o que vão falar de mim. Eu estou nem aí o que vão falar de mim. Eu estou preocupado com o que Jesus fala de mim. Estou preocupado em chegar naquele grande dia e ele olhar e falar: bom, servo fiel, entra. Ao invés de ouvir falar: nem te conheço. O cara fala: eu pregava em teu nome, eu fazia. Nem te conheço, vaza. Gálatas 2,19 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. É uma vida de gratidão. E se tem um lugar que nós estamos encontrando ingratidão, o maior número de ingratos muitas vezes é dentro da igreja. Filipenses 1:20 diz: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. Larga o passado. Deixa Jesus ser essa ressurreição na tua vida. Deixa Ele te conectar com a nova história que Ele tem para você. Mas aí depende de você. Mas aí depende de você querer. Amém, igreja? Amém. Outra vez que Jesus fala eu sou em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa linda, forte e poderosa. Jesus não diz: eu sou um caminho. Jesus não diz: eu sou um caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Não há outro caminho. A Deus, a salvação, a eternidade, não há outro caminho. Ele é o único e verdadeiro caminho. Ele podia dizer: eu sou um caminho, mas tem outros caminhos que você pode seguir. Veja aí o que te agrada, o que cabe melhor em você, o que você acha mais massa. Não, ele não fala isso. Ele fala: meu irmão, deixa eu jogar a real para vocês. Eu sou o único caminho. Mas não é que eu sou só o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Jesus é o único caminho que nos leva à eternidade. Antes de morrer, Maomé, pai do Islã, disse: eu não sei o propósito da vida. Confúcio disse: eu não sou o caminho. E Buda disse: procure pela verdade. Aí Deus, o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Glória a Deus, aplauda a Jesus. Aplauda a Jesus. Glória a Deus. E não é que Ele é só o caminho, Ele é a verdade. João 8,32, que é o versículo da minha vida e transformou a minha história. E conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, porque só Ele liberta. Então quando a gente conhece Jesus, nós somos libertos. Salmo 43:3 diz: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. De que maneira nós chegamos ao monte onde Deus habita? Através da luz e da verdade. Quem é a luz e a verdade? Jesus. Jesus. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte. Me guiarão, fala do pastor. Tudo aqui no Salmo, o salmista está falando de Jesus. O único que pode levar a Deus. A verdade, Jesus, é o único que pode revelar o Pai a nós. Jesus é a única fonte de vida. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é a única fonte de vida. É o único que pode nos dar a vida e vida eterna. Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por último,
eu sou, está em João 15. João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O sétimo eu sou que Jesus fala é: eu sou a videira. Sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Jesus podia escolher um cedro, um carvalho, mas Jesus escolheu a videira. O cedro, o carvalho são árvores grandiosas, fortes, que passam uma imagem forte. Talvez porque Jesus tenha escolhido a videira, porque as árvores fossem muito majestosas por si próprias e conseguiam se manter de pé sozinhas. A videira não consegue se manter de pé sozinha. Ela precisa de uma grade, ela precisa de um apoio, ela precisa de um muro para que ela possa se enrolar e que ela possa crescer em direção ao céu. E Jesus, no alto da sua humildade, como Deus que se fez homem, ele fala em João 5,30: eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, eu dependo do Pai. A videira é aquela que vai se apoiar para que possamos crescer. A videira é um símbolo perfeito. Quando Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos, ele quis dizer que a ligação dos ramos com a videira representa a relação que devemos ter com os céus, na pessoa de Jesus. Imagina a videira, a raiz. Ele é o tronco, ele é a base. E nós somos os ramos. É ele quem nos alimenta. É nele que nós somos fortalecidos. É nele que nós somos nutridos. Quando estamos ligados à videira, recebemos força para o renovo que estamos necessitando. É na videira que nós somos alimentados, fibra por fibra, veia por veia. Tudo partindo da videira, do tronco de Jesus. A vida da videira torna-se a vida do ramo. Assim a alma morta em ofensas, em pecado, recebe vida. Chega aqui toda destruída e é enxertada a videira. E esse ramo que estava morto, humilhado, destruído, que não tinha mais saída, simplesmente começa a se alimentar da videira, da base, da raiz de Jesus, e começa a gerar frutos. Ramos perdidos, ramos desacreditados, esse éramos nós. E Jesus fala: eu sou a videira e vocês dependem de mim para tudo. Eu dependo de Jesus para tudo. Tudo que eu posso ter ou ser, ou imaginar, ou sonhar, vem do Senhor Jesus. João 15,4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O próprio Jesus fala: vocês têm que estar conectados a mim. Está levando uma vida infrutífera, está levando uma vida que você não consegue ver resultados. Dá uma olhada. Provavelmente você está desconectado da videira. Igreja, em Jesus encontramos tudo o que necessitamos. Jesus é o suficiente para a gente. Em João ele fala todos o eu sou. Ele fala: eu sou o próprio Deus. Eu sou o pão da vida, aquele que sacia toda a necessidade de vocês. Eu sou a luz do mundo, eu tiro vocês das trevas e trago para uma vida na luz. Eu sou o bom pastor que guia vocês a pastos verdejantes. E ele vai dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. Sabe o que ele é? Ele é tudo aquilo que nós necessitamos. Resumindo tudo isso que Jesus falou, ele falou a mesma coisa que Deus falou para Moisés em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou, eu sou o que vocês precisam, eu sou o que vocês vão precisar, eu sou o que vocês necessitam, eu sou tudo aquilo que vocês estão buscando. Jesus é o próprio Deus. Ele está desde o início e estará para todo sempre. Em Apocalipse 22:13, o louvor pode subir. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. No alfabeto grego, alfa é a primeira letra e o ômega é a última letra.
Jesus está falando a mesma coisa que João falou. Ele está repetindo em Apocalipse. Ele era o verbo, e o verbo era Deus, e tudo se fez nele, através dele. Se não fosse por ele, nada seria feito. E Jesus está falando em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Em Apocalipse 22:16 ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quando ele diz eu sou a raiz, ele está dizendo: eu sou desta terra, eu sou na terra o teu Deus. Quando ele diz eu sou a brilhante estrela da manhã, eu sou o Deus no mundo espiritual. Eu sou tudo o que você necessita. Jesus nos é suficiente, igreja. Tudo o que precisamos está nele. Ele é o próprio Deus. E para concluir, Colossenses 1:15 diz assim, presta atenção: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque a Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Tudo que precisamos está em Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é o próprio Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Obrigado, Jesus. Como tu és maravilhoso, como tu és poderoso, como tu és misericordioso, como somos gratos pela tua graça, esse favor imerecido que temos, Senhor. Nós somos pecadores, mas o Senhor vem numa noite como essa de ceia, Pai, para corações que muitas vezes estavam pensando em desistir, abandonar, com vidas que estavam desesperançadas nessa noite. E o Senhor vem falar: filho, filha, calma, eu sou. Se é algo que tem que soar no teu coração, nos teus ouvidos nessa noite, por toda noite, por toda madrugada, você vai soar o Espírito Santo falando aí no teu coração: eu sou. Toda vez que você estiver com medo agora, toda vez que você estiver em angústia, toda vez que você estiver pensando em desistir, toda vez que você não souber para onde ir, toda vez que você achar que chegou ao fim, toda vez que você achar que está abandonado, toda vez que você achar que ninguém está vendo o que você está vivendo, toda vez que você não souber o que fazer com essa dor aí dentro do peito, vai soar no teu coração, no teu espírito, o Senhor falando: eu sou. Eu sou. Jesus é o nosso Deus, igreja. Jesus é o nosso Deus. Se coloca de pé, vamos adorar o Senhor. É um culto especial, um culto de ceia. Todos já receberam a ceia. Se alguém não recebeu a ceia, levanta a mão que os diáconos vão levar até você. Diáconos, tem pessoas, fiquem com as mãos levantadas aí até que alguém chegue até vocês para entregar a ceia. Diáconos, por favor, vamos adorar o Senhor. O anjo da morte não entra, nada que corre pro mar. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você.
perto do monte, mais perto da face, desvando com o peso da tua glória. Mais perto da morte, mais perto da morte, e o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz temer as pernas da porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Há uma porta aberta bem alto no céu, há um cordeiro do trono e anjos ao redor. Há uma porta aberta bem alto no céu, há um cordeiro do trono e anjos ao redor. Aleluia. Antes de ceiarmos, eu quero dar uma oportunidade para você que nunca fez uma oração recebendo Jesus na tua vida como teu Senhor e teu Salvador. Porque o primeiro passo para viver tudo isso que Ele nos promete, para que Ele seja o nosso Deus e seja tudo isso que nós falamos aqui nessa noite, é você receber Jesus como teu Senhor e Salvador na tua vida. Por isso, aí do teu lugar, eu quero fazer uma oração com você. Levanta a tua mão direita aí onde você está. Esse é um sinal para Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Levanta a tua mão no teu lugar, e você e Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você que levantou a mão, quer entregar a tua vida a Jesus nessa noite, repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Deus. Eu me arrependo dos meus pecados, de andar distante de Ti. Eu reconheço, Jesus, que o Senhor morreu naquela cruz por mim, ressuscitou ao terceiro dia e está voltando. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas, te pedindo: fortalece, dá força. Esse é um primeiro passo de um novo tempo, de uma nova caminhada, de uma nova estação. Que o Senhor possa nessa noite já ter experiências poderosas com essas vidas que te aceitaram nessa noite, fazendo valer o sacrifício naquela cruz. Eu declaro como pastor dessa igreja que eles estão debaixo da oração, da intercessão dessa casa, e que fazem parte dessa família. Por isso eu os abençoo para um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu só quero fazer um pedido a você que nos visita nessa noite pela primeira vez, a você que fez essa oração também nessa noite, recebendo Jesus como teu Senhor na tua vida, e a você que já veio a outros cultos e ainda não deixou teu contato com o pessoal do Boas-Vindas. No final do culto eles vão estar lá na porta te esperando para te dar um abraço, te dar as boas-vindas à família Bola de Neve, e pegar teu telefone, pegar teu nome, para que a gente possa entrar em contato com você, orar pela tua vida, te ajudar nessa caminhada, te indicar para uma célula, e que eu, como pastor,
que eu possa te dar um abraço também. Amém? Não vai embora sem deixar o teu contato com o pessoal do Boas-Vindas. Amém? Alguém mais sem ceia? Alguém que não recebeu a ceia? Não? Os diáconos já estão aqui na frente. Você viu os diáconos? Vamos continuar adorando ao Senhor. Receber as pernas na porta aberta é você. É você. Abriram? Já abriram? Pegaram o pão? Levanta o teu pão. Se não abriu ainda, vai abrindo aí. Pega o teu pão, levanta o teu pão. Pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Da mesma forma, levanta o teu suco de uva. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Glória a Deus. E se você puder dar a tua melhor salva de palmas a Jesus. Aleluia! A morte vencer, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vives. És invencível e és invencível. Teu é o reino, tu é a glória. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Aleluia! Dá uma salva de palmas a Jesus! Glória a Deus! Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Glória
teu lado. Glória a Deus. Levanta a mão do teu irmão bem alta. Repete assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Levanta a tua mão direita bem alta. Fica aqui, Siviero. Fica aqui. Levanta a tua mão direita bem alta. O Senhor Jesus é o nosso Deus. Ele é tudo o que precisamos. Tudo que necessitamos, que necessitaremos, está nele. Amém? Vamos terminar esse culto em festa, adorando que Ele morreu naquela cruz por mim e por você, ressuscitou e venceu a morte. E o melhor, Ele está voltando. Se prepara. Se prepara. Por isso vamos terminar esse culto em festa. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo para uma semana espetacular, maravilhosa, na presença do Senhor Jesus. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Dá um abraço do irmão que está do teu lado. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo, vamos lá, igreja, ou ficar, mas basta, e basta somente esperar o que Deus irá fazer. Pois quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. E então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. E Ele abre a porta pra ninguém fechar. E Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor. Precisa entender o que Deus está falando. Pois quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, chegou, é a hora de ver. Olha todo mundo. E então louve, simplesmente louve. Tá
Precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Vai! E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar.